Bom dia, meu povo! Tá calor aí? Glória a Deus! 7 dias de verão em Brasil. Summer Saturdays em Brasil. Bom dia, bom dia, bom dia! Olha quem está novinha em folha! Glória a Deus! Bom dia, que Deus abençoe vocês. O nosso café de dezembro, dia 8 de Tevet, glória a Deus, 28 de dezembro de 2025. Este é o nosso primeiro café e já falando sobre o próximo ano que está chegando, glória a Deus, nos passos de Jesus, glória a Deus. Deixa tudo para trás. Tudo que afasta, deixe para trás e sirva ao Senhor de corpo e alma. Sirva ao Senhor com alegria. Essa palavra nos passos de Jesus. Gente, caminhar com Deus é renúncia, é decisão. Caminhar com Jesus, a gente romantiza, mas caminhar com Jesus, nós temos que negar a si mesmo. Nós temos que fazer escolhas diárias. Será que eu fazendo isso eu vou agradar a Jesus? Será que Jesus no meu lugar faria isto? Existe um livro que se chama Nos Passos de Jesus. Nos Passos de Jesus, o que ele faria? E nós temos que refletir. Será que a vida que nós estamos levando, ela está... Bom dia! Será que a vida que nós estamos levando está agradando ao coração de Deus? Está refletindo a glória dele? Nossa, suando, calor. O ar tá ligado. Será que a vida que nós estamos levando, ela está de acordo com o que Deus planejou para a nossa vida? Nós temos que deixar tudo para trás. São decisões, né? Se casar com Jesus é uma decisão. E a decisão requer renúncias. Para sermos um com Ele, nós temos que desconectar coisas, nós temos que desconstruir coisas para que coisas novas nasçam. Então nós vamos deixar coisas. E isso que Deus tem falado, porque no próximo ano a palavra de 2026 vai ser 2026 nos passos de Jesus. E agora, estamos concluindo 25, 2025, sucesso é fazer a vontade de Deus. Então se eu faço a vontade de Deus, eu agrado o coração dele. Não é a minha vontade, não mais eu, mas Cristo vive em mim, que eu diminua e que ele cresça. João Batista falou que eu diminua e ele cresça. E Paulo fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, viver com Cristo, seguir os passos dele, é um passo de renúncia. Mas a renúncia te joga para frente, não te joga para trás. Porque tem coisas que vão perdendo o sentido ao longo dos anos da nossa vida. E nós temos que deixar para trás aquilo que já não pertence, aquilo que já não faz sentido. Nós temos que deixar por amor ao Senhor. Quantas pessoas lindas na Bíblia, ilustres, que nós conhecemos, porque a Bíblia toda, ela mostra exemplo de homens e mulheres, como eu, como você, que decidiram seguir a Cristo. E para seguir, tiveram que deixar. Não é algo super confortável. Porque se fosse tão fácil e confortável, o mundo não estaria do jeito que está. A verdade é essa. Se fosse tão fácil e confortável, o mundo não estaria do jeito que está. Mas por ser difícil e desconfortável, mas aquilo que te desconforta, te transforma. Essa frase muitas pessoas repetem, mas elas não sabem a profundidade dessa frase. Aquilo que te desconforta, te transforma. E nós temos que estar nos transformando. A mente renovada em Cristo, Romanos 12, 2. Então hoje, essa palavra que Deus nos deu, muito linda já,
fazendo o preview do próximo ano 2026. 2026, nos passos de Jesus. 2025, sucesso, é fazer a vontade de Deus. E eu passei esse ano por muitas coisas que eu falei, meu Deus, eu quero agradar o seu coração. Então, o maior sucesso não é o quantitativo, é o qualitativo. Qual é a qualidade desse sucesso? Porque às vezes o quantitativo é quantidade, às vezes acaba. Mas a qualidade, ela permanece. Então não queira somente a quantidade, mas primeiramente queira a qualidade, queira a excelência. Que quando você aprende, você desenvolve, depois você vai encontrar os resultados que você quer. O sucesso é de dentro para fora. Então, se eu aprendi a ter sucesso, eu vou seguir os passos desse ensinamento, que é para a vida toda. É como a pessoa quer emagrecer. Vou casar, vou emagrecer. Aí a pessoa faz uma dieta louca, mas, gente, não é uma dieta, porque dieta é por um tempo. A reeducação alimentar é uma vida inteira. Então, nos passos de Jesus, a gente vai se reeducar. Vamos voltar à essência, ao princípio de tudo. Porque o caráter de Deus é esse. Ele é nosso Pai. Se você entende que Deus é o seu Pai, que enviou Jesus para morrer por ti, você precisa entender que Ele é meu Pai e Ele tem o melhor para minha vida. E eu quero escolher sempre honrá-lo, sempre obedecê-lo, sempre fazer a vontade dEle, não a minha vontade. Então, olha, já fiz aí um spoiler do que Deus trouxe hoje para nós. Glória a Deus, ó. Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem conosco no nosso primeiro café. Vamos estar orando. Gente, esses dias a música de Eliseu, vou falar também sobre Eliseu, né, que queimou suas carroças, e eu tenho visto muito post falando sobre isso. Queime seus barcos, queime suas carroças. Por quê? Eliseu queimou a carroça. E os discípulos, os pescadores, queimaram seus barcos. Isso é radical, porque para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde que eu vou? Se eu olhar para trás, eu não tenho mais nada, porque ficou para trás. E Deus me disse desde agosto, deixou tudo para trás. Deixou tudo para trás. Deixei tudo para trás. Isso dói? É desconfortável? É. Mas é um processo, porque nós temos que nos desprender. Bom dia, nós temos que nos desprender. Eu falo muito nos comuniques. Empreender é se desprender. E viver com Cristo é uma vida de desprendimento. Na Bíblia fala, quem quer preservar a sua vida, perdê-la. Então, se eu quero, eu amo a minha vida. Não, a vida pertence ao Rei, pertence a Ele. Então, se eu quero preservar a minha vida, eu vou perdê-la. Agora eu já falo assim, minha vida é tua. Ele guarda. Porque nada nós temos aqui. Nada. Exatamente nada nós temos aqui. Nada. O que você tem? Nada. Porque o bem mais precioso é a vida. E a vida não é sua. Tudo que você conquista não é mérito seu. Foi pela graça. Pelo sopro de vida. Foi por Ele. Yahvé. Então nós vamos orar. E você convide mais pessoas para estarem conosco. Porque hoje o negócio é hot, muito quente, tá calor aqui. Eu tô com o ar ligado, eu tô com calor, hein? O negócio é quente, gente, porque é verdade. Deus nos alerta. Deus é um bom pai. Nem parece que ontem eu fiz escova no cabelo, eu tô toda já suando aqui. Deus é um bom pai. E como um bom pai, Ele quer ensinar os seus filhos o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar e vamos começar. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse domingo, por esse dia 28 de dezembro de 2025. Dia 8 de Tevet, 8 é vida. E nós declaramos vida ao que estava morto. Vida, vida com abundância. Pai, ministra sobre nós, fala conosco. Que os nossos corações estejam abertos e receptivos para ouvir de Ti, para ouvir da Tua palavra. Jesus, ministra. Que os corações sejam como terra boa, que possa entrar e frutificar. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade.
e queremos te honrar, queremos te obedecer. Jesus, ministra, tu tens liberdade. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. E perdoa-nos e nos envolve na nuvem de glória, nos guarda, nos proteja. Em nome de Jesus, nos dá um dia maravilhoso, um café lindo, porque é o primeiro dia da semana. Nós estamos aqui para ouvir de Ti, para falar contigo e receber mais e mais de Ti. Envia os Teus anjos conosco, Pai, com as espadas desembainhadas, com fogo, Pai, purificando-nos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Bora lá. Já orei, já deu spoiler. Vamos falar. Eu tô muito animada. Gente do céu. Enfim. Vestido Cléo. E beleza da Elizabeth Coifer. Bora lá. Gente, nos passos de Jesus. Eu amo. Inclusive, eu falei Isaías 61. Isaías 61 ilustra o que todo cristão tem por missão: levar a palavra do Senhor. Isaías 61, 1 fala o seguinte: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa ao invés de cinza, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Presta atenção. Eu li Isaías 61, bom dia. Eu li Isaías 61 de 1 a 4. Mas, gente, eu li inteiro, porque se eu pudesse eu colocava aqui no esboço todo Isaías 61, porque ele é maravilhoso. Ele é curtinho, mas eu li de 1 a 4. E aí no 6 ele fala: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão, presta atenção, hein? Presta atenção. Isaías 61 é o nosso versículo já para 2026. E eu falei em outubro. Presta atenção. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Então, nos passos de Jesus, eu tenho que levar as boas novas. Eu tenho que levar salvação, libertação, vida. Aquele que está pranteando vai ter alegria, veste de louvor, manto de justiça. Isaías 61. E, continuando, aqueles que estão levando as boas novas, aqueles que estão levando a palavra, a mensagem, eles serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Nós, se alimentarão das riquezas das nações. E do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. 7. Em lugar da vossa vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dobrada em sua terra e terá alegria eterna. Isso daqui Deus nos fala na terra dos viventes. Todo mundo passa por um período difícil, como falei recentemente, anos de bronze. Mas o Senhor traz anos de refúgio, anos de refrigério, anos de alegria, para que nós possamos levar com mais força, com mais intensidade, com mais alegria, levar vida a quem está sem vida. Essa é a palavra do Senhor. Deus traz um tempo novo para que você renove as suas forças, esteja
alinhado e comece a levar vida para quem não tem vida. Porque todo discípulo, ele se doa, ele deixa tudo para trás. Só que Deus, ele não deixa nada devendo para ninguém. Então, se ele te chamou, ele vai te honrar, porque você obedeceu. Você passou no teste da obediência. Aqui eu trouxe exemplos de Abraão, que obedeceu, seguiu, e Deus falou, você será próspero nessa terra. E ele foi o abençoador. Presta atenção. E terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre todas as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se minha alma em meu Deus. Então você se alegre hoje. Porque se você seguir os passos de Jesus, obedecendo a palavra dele, tudo que ele está te ordenando, você vai ter alegria, paz, recompensa. Mas não faça esperando ter recompensa, faça porque você o ama. Porque o Senhor tem prazer naqueles que obedecem. E a minha alma se regozija no Senhor. Pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o seu manto de justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer justiça e o louvor diante de todas as nações. Essa é a palavra para nós que já começa hoje, domingo, nosso primeiro café. Isaías 61. É a palavra que o Senhor está nos dando para este ano que já começa hoje. Este ano começa hoje. O futuro começa no hoje. A palavra foi liberada hoje. E que você receba essa palavra hoje, porque o Senhor tem me falado. Mas eu entendi que é para agora, é para hoje. Alegria. Veste de louvor para que você possa fazer algo mais para Deus. Descanso, alegria. É chegado o momento. A vida não é só sofrimento, a vida também tem alegria, tem paz. Porque a alegria é um estado de espírito. Eu não vou me alegrar somente porque eu estou bem, mas porque o Senhor está comigo. Eu vou me alegrar só porque eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Não, eu vou me alegrar porque o Senhor está comigo. Ele é minha rocha, Ele é meu sustento. Mas agora chegou o tempo de louvor, de glorificar, de levar vida para quem não tem vida. Isaías 61. E essa palavra, Jesus, ele declarou lá na sinagoga. Ele chegou entre todos e falou, hoje cumpriu-se a palavra, e leu Isaías 61, está nos evangelhos. Jesus é a palavra está em movimento, ela age, ela é vida. Leve a vida para quem não tem vida hoje, começa hoje, o futuro começa hoje. Glória a Deus. No próximo ano, como eu já falei, 2026, devemos, com todas as nossas forças, seguir a missão dada por Jesus, sermos seus discípulos, de verdade, tá? Ser discípulo de verdade, não mais ou menos, tem que ser totalmente discípulo. Porque eu já falei, até preguei em igreja falando sobre isso. Porque não tem meio termo, ou é ou não é. Ah, eu sou discípulo, mas você vê o dia a dia, não é discípulo, é só quando convém. Não, não é quando convém, é diário, é decisão. Você é discípulo, então assuma o seu posto de discípulo de Jesus. Não é meio a meio. Barganha não tem no reino de Deus. Não existe barganhar. Você não compra a Deus e nem seus esforços compram a Deus. O que você muda o coração do teu Deus é obediência e prontidão.
Então, este ano que entra nós devemos com todas as nossas forças seguir a missão que Ele nos deu. Sermos seus discípulos e fazermos discípulos. Gente, nós não podemos somente aprender e ficar para mim, não. Não tem que reter. Você precisa passar para frente o que você aprende. Ser discípulo, aprender da fonte e entregar. Multiplicação. O reino de Deus, a matemática dos céus é multiplicação. Se um lugar não está multiplicando, não está crescendo, e veja, o crescimento não é financeiro que eu digo aqui, eu digo crescimento, desenvolvimento. Que o financeiro ele vem, mas não adianta você querer crescer financeiramente em algo se a tua mentalidade não desenvolveu para aquilo. Se teu interno, teu espiritual não desenvolveu, não está preparado, você quebra. Então, presta bem atenção. Deus quer que nós estejamos aprendendo e compartilhando, porque isso é evangelho, compartilhar, é multiplicar. Com Deus não tem subtração, é crescimento, é passa para frente, não retenha. Quanto mais se dá, mais se tem, mais se recebe. Aqui na Terra, a matemática é totalmente avessa. Você retém, você acha que está ganhando com isso, não. Quanto mais eu dou, mais eu invisto, mais eu libero, mais eu falo, mais eu desenvolvo, mais eu ganho, mais eu ganho. É a multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, a matemática dos céus, ela não se compara com a terra e ela enlouquece a terra, tá? Não tente entender o poder do Senhor. O próximo ano é de decisão e estabelecimento. Para quem eu estou, para quem eu vivo? Para quem eu vivo? Somos do reino celeste. Somos embaixadores e devemos cuidar dos interesses deste reino. Lembre-se de Esther, de Mardoqueu. Presta atenção porque eu tive esse sonho no dia 25. Yahvé. Êxodo 3. Qual é o teu nome? Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eterno. Yahvé. Yahvé, as letras W, H, Y, H, W e H, a somatória dessas letras dá 26, a letra de Deus, né? O nome de Deus, Yahvé. E 26, esse ano, 2025, 5 é mudança. Você pega lá em Gênesis 1, o que Deus criou no 5º dia? 5 é mudança. E 6 é estabelecimento, governo. Então, o 6 está ligado a governo, estabelecimento. E 2 mais 6 dá 8. 8 é vida. Domingo é o 8º dia da semana, ou o 1º dia da semana, porque sábado é Shabat, é o 7. Então, domingo é 8. 8 é vida. Jesus ressuscitou no 8º dia. Então, 8 é vida. Então, neste ano, é o poder do Senhor sendo assim, ó, escancarado. Todos verão a glória do Senhor. É um ano de governo, para nós assumirmos o governo celeste nessa terra, porque Deus deu o poder para os seus filhos governarem, e é um ano de vida. Aqueles que confiam no Senhor terão vida. Aqueles que não confiam não terão vida. Então você precisa propagar a vida. Você precisa estar nos passos de Jesus e sempre se lembrar, em meus passos, o que faria Jesus? Será que ele faria isso? Será que ele faria isso? Se há dúvidas, se é não. E dúvida também é não. Porque Jesus, ele tem um caráter. Gálatas 5. Jesus é Deus, porém esteve no corpo de homem nessa terra.
E ele foi 100% homem, 100% Deus. E ele nos ensinou, ele é nosso exemplo de como ser um ser humano melhor, evoluído, aprendendo, sendo alguém comedido, obediente. Então, nos passos de Jesus, o que você faria? Ser discípulo é deixar para trás tudo e o seguir. Não olhe para trás, porque ficou no passado. Passado é passado, ficou para trás. Eis que faço coisas novas, vocês não estão vendo? Isaías 43:19. Eis que faço coisas novas. Vocês não podem ver? Vocês não estão percebendo? Então, seguir a Jesus, ser discípulo dele, é deixar tudo para trás e o seguir. E nem querer se lembrar do passado. Certo, gente? Porque passado é passado. Bom dia. Passado é passado, ficou para trás. E eu, nos passos de Jesus, eu sigo para frente, porque para frente é avanço, desenvolvimento. A palavra fala, aqueles que retrocedem não herdarão o reino de Deus. Então deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. É desconstruir para construir. Vamos seguindo. Olha que lindo. Tô colocando muito aqui o louvor sobre Eliseu, né? Queimei tudo, vou queimar. E nós temos que queimar os barcos, nós temos que queimar as carroças pra gente não ter lembrança do passado, porque eu fiz isso. Eu queimei, literalmente não queimei, fogo não queimei, mas eu literalmente tirei tudo que me lembrava coisas. E esse trabalho de queimar coisas começou desde 2023 e concluiu-se nesse final de semana, porque Deus vai tirando. E faltava uma coisa, há 2 dias, e eu tirei. Porque tudo que me lembra o meu passado, eu não estou no passado, eu estou no presente, estou no futuro. O passado é a nossa história, nosso testemunho, vai entrar no meu livro, mas o presente, o futuro começa hoje. E hoje já começou 2026, minha galera. E é nos passos de Jesus. Isaías 61. É negar a si mesmo. Não é a minha vontade, é a vontade do meu Senhor. Eu sou filha, eu sou serva. Eu amo. Eu sirvo porque eu amo. E este ano é bem claro. Nos passos de Jesus. Porque 2025, sucesso a fazer a vontade dele. 2025 foi a mudança. Literalmente vivi muitas mudanças em 2025. E agora eu vou seguir nos passos dele. Porque ele firmou em mim o que tinha que ser firmado. Para acessar o novo em 2026. Isso é muito poderoso. Deus vai revelando. Lembra da maturidade? Deus revela no tempo certo, na hora certa, porque tá tudo preparado. Lembra da semana passada? Tá tudo preparado. Mas ele só revela quando a gente está preparado. E eu estou preparada. Louvado seja Deus! E falando de queimar a carroça, quem queimou foi Eliseu, né? Vamos lá, queimar as carroças. 1 Reis 19:16. E a Gel, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elisha ben Shafat. Elisha ben Shafat. Olha que curioso no hebraico, gente. O Ben é filho de, olha só, Elisha ben Shafat. Olha que coisa linda. O Ben é filho de, certo? Porque antigamente não tinha sobrenome, né? Então é Priscila, filha do Jair, né? Então é assim que faz a referência. E até hoje é assim, lá no Oriente, lá no Oriente, né? Ocidente não, mas no Oriente permanece assim. Nos IDs só aparece o nome do pai, não aparece o nome da mãe, tá? Então continua assim, eles e levam o nome do pai, né? Então, olha isso. Elisha ben Shafat, que é Eliseu, filho de Safate, da cidade de Avel Meloha, que é Abel Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Esse contexto bíblico
Elias estava no Querite, Deus mandou ele sair do Querite e ir para outro lugar. E ele conheceu a viúva, né? Multiplicou. E aí Elias saiu do Querite e foi se movimentar. E Deus falou para ele, vai agora, entra em Serepta, vai na viúva, ela vai te abençoar, você vai alimentar, ela vai te alimentar, você ora com ela e continua a tua jornada. Só passa ali e continua. Porque você vai ungir um novo profeta no seu lugar, porque Elias já estava né? Porque Deus prepara tudo, gente. Então assim, Deus não falou assim, Elias, você vai morrer amanhã. E aí, um dia antes ele ungiu o novo profeta. Não, Deus prepara a gente para assumir um posto, tá? Nossa, Deus está me preparando para eu casar há 6 anos. Sim, gente, porque dependendo de como é o seu casamento, estou dando exemplo X, do que você vai ter com seu marido em comum, um ministério, vida, não sei. Porque casamento é um ministério, uma missão, não é verdade? Então, assim, eu dando exemplo de casamento, mas tudo na vida, eu vou abrir uma empresa. A faculdade, gente, 2 faculdades e meia que eu fiz, né? 2 faculdades e meia. A gente estuda. Fica na faculdade 4, 5 anos. Então, tudo tem uma preparação. O ensino primário, o ensino secundário, tudo tem uma preparação. Então, Deus já falou para Elias, para ele já ungir um novo rei e um novo profeta que assumiria o lugar dele. Então, Deus nos prepara. Nós temos que fazer discípulos, foi o que eu falei mais cedo. Fazer discípulos, porque nós somos discípulos, nós temos que multiplicar o reino. Então, Eliseu obedeceu. Não se prenda, queime suas carroças. Vamos queimar as carroças aqui, então, agora. 1 Reis 19:19 é o ponto-chave dos queimar as carroças. Elias partiu, Deus deu para ele uma ordem. Olha só como é importante nós obedecermos a ordem do Senhor. Nós temos que obedecer a ordem, obedecer bem assim, ó, piamente. Obedecer. Se você meio obedece, você não obedece. Então, Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de boi. Diante dele estava a 12ª. Então, assim, ele estava lá arando a terra, ele trabalhava no campo. Eliseu trabalhava no campo com a família dele, né? A família camponesa, porque todos eram camponeses, né? Os hebreus, os israelitas, camponês, né? Assim, a grande maioria é campo. Então eles estavam ali arando, não era homem de guerra, tá? Então ele estava assim arando a terra e estava ali contando as juntas de bois, né? Uma junta, as fileiras de boi. Então ele estava na última fileira, na 12ª fileira, na 12ª fileira, contando os bois e arando a terra, quando Eliseu, né, jogou a capa nele, tipo, vem comigo, como Jesus fez com seus discípulos, tá? Tá lá nos evangelhos, então vamos lá. Elias partiu rapidamente, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que eu fiz contigo. Gente, isso é muito forte. Porque Deus prepara quem virá até nós e prepara a gente. Então ele era um camponês, ele não tinha linhagem profética, não era da linha do sacerdócio, mas Deus escolhe todos nós para sermos os seus sacerdotes, como eu li em Isaías 61. Todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Todos nós somos chamados para servir, para levar a palavra. E Ele vai nos desenvolvendo, basta você querer. Não negue o seu chamado. Não negue o que Deus quer que você faça hoje, porque o futuro começa hoje. Então, Eliseu era um camponês. Sendo que Elias, o profeta, não era. Já era da linhagem profética, né? A linhagem de Levi, os levíticos. Mas ele não era Levi, né? Não era de levíticos. Você tem que ler toda vez, você vai ter que estar falando. Então tem as linhagens, das tribos.
E ele era camponês, mas Deus está mostrando nesse contexto que todos nós somos chamados para servi-lo. Desde que você queira e se disponha a assumir a sua missão, seu chamado na terra. Cada um de nós tem algo muito lindo que Deus quer desenvolver. Basta você entender e se entregar. Então, Eliseu já sabia. Eliseu já sabia desse chamado. Estava preparado para largar tudo. Eliseu sabia. E Elias foi seguir a palavra. Vai lá e unge o profeta. Então Deus prepara tudo para acontecer. Deus não pega de surpresa. Ai, vai morrer amanhã, então vai ungir ele hoje. Não, Deus prepara tudo. E Deus preparou o coração de Elias e o coração de Eliseu. Substituição. Tempo novo. E Elias entendeu o recado. Jogou a capa. Recebeu a capa, né? Eliseu jogou a capa. E Eliseu só falou assim, deixa eu me despedir. Porque ele já sabia que era chegar no tempo dele. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Ou seja, ele saiu com honra. Eliseu saiu com honra. Ele concluiu o que estava fazendo ali. Era a última... Gente, isso é mistério. Era a última junta de boi. Ele concluiu o que estava fazendo. Queimou tudo, se desfez de tudo ali, queimou as carroças, matou os bois, serviu para todo o povo, fez uma festa de despedida. E falou, tchau, eu estou indo com o profeta, porque eu sou um profeta. Deixa tudo para trás. É muito forte. Ele largou a vida dele no campo, largou a família, não é que ele largou, mas ele ouviu o chamado, porque ele já sabia. Ele saiu com honra, ele se despediu de todos. Bom dia. Ele se despediu de todos. Isso foi. Ele se despediu. Assim como Rebeca, lembram de Rebeca? Quer ir com esse homem? Quero. E foi. Isso é muito forte. Fez uma festa e foi embora. Se despediu de todos e foi embora. Seguiu o seu caminho. Porque se ele deixasse ali os bois, os aparelhos de trabalho, ele poderia pensar assim, se não der certo, eu volto. Não tem como voltar. Não tem plano B. Nos planos do Senhor só tem um plano, porque Deus traçou o melhor plano. Nos planos do Senhor só tem um plano e não tem como dar errado, ao menos que você não colabore para que dê certo. Isso é muito forte. Com Jesus é uma vida nova, é um novo capítulo e sem chance de retroceder. Por mais apertado que seja algo difícil, porque não é difícil, é desafiador, tá, gente? Troque as palavras. Não é difícil, é desafiador. Por mais que seja desafiador, a gente não pode abandonar aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que você sabe. O caminho com Cristo é de renúncia, é de desafios, mas Ele nos garante o descanso, a vitória. E nesta terra, não é vou esperar chegar no céu, não, gente. Deus dá o descanso, a alegria na terra dos viventes, mas tem um processo. Lembra que nós falamos sobre Jacó, anos de bronze e anos de ouro? Sim, existem os anos de bronze e também existem os anos de ouro. Todo servo de Deus passou pela moenda, passou pelo Getsemane, passou. Jesus passou. Porque eu não posso passar, que você não pode passar. Porque é no Getsemane, é no deserto, que a gente entende o real significado. E o que Deus quer para nós, tenha revelação, tenha clareza. Para que você entre no novo tempo, na terra prometida, na sua promessa cumprida, com a mentalidade curada e transformada. Vocês percebem o que Deus está fazendo? São coisas novas.
Não tem como você olhar para trás, porque a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Ah, mas, gente, eu recebi algo muito similar na minha vida pessoal. E eu falei, gente, eu agradeço a oportunidade, acho bacana. Mas, como eu falei semana passada, sobre Isaac e Rebeca, que o deslocamento e propósito, que da onde Deus nos tirou, não volte. Deus te tirou, não volte. E foi algo ligado ao meu profissional. Eu falei, gente, eu agradeço, é muito bacana, é demais. Mas eu não estou mais nessa perspectiva de vida. Não quero me prender a coisas que não estão ligadas ao que Deus tem trabalhado na minha vida, no meu ministério, no meu negócio. Não faz sentido pra mim hoje. Eu falei isso, eu falei, eu agradeço, é muito bacana. Já colaborei anos nessa instituição, mas hoje pra mim não faz sentido. Eu tenho outras perspectivas. É casamento, é filhos. Casamento é a união de tudo. E ele já me conheceu aqui, trabalhando de outra maneira, ensinando pessoas, educando pessoas. E por que eu vou voltar para trás? Tem que ser mulher sábia, mulher que avança. E fazer nada, bom dia, e fazer nada aos olhos das pessoas é uma acomodação. Não. Fazer nada é fazer tudo, porque eu só faço aquilo que Deus manda. Eu não faço no meu braço, na minha vontade. Eu sou guiada por Deus, Romanos 8. Então, às vezes eu falo assim pra você, espera, para, fique em silêncio. Porque logo no capítulo 1 Reis 19, em cima, Deus fala que Deus não tá na gritaria, Deus não tá aqui, Deus tá no brisa suave, silêncio. Deus não fala no meio da multidão. A multidão erra. Deus fala no teu secreto, no teu silêncio. Então, não fazer nada é fazer tudo, porque você tem que parar tudo. Vou ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não erra. A voz de Deus é poderosa. Ela não erra. Então, quando tá tudo turbulento, você pare. E não faça nada. Porque será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que Jesus faria essa atitude, teria essa atitude? É a palavra, é a perspectiva do próximo ano que tem que ser na nossa vida inteira, não só pro próximo ano, né? É a direção da nossa vida. Será que Jesus faria isso? Ó, a lei do discipulado. Eu já falei isso aqui, mas Deus mandou repetir, eu amo. Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me, Jesus disse para todo mundo lá, pro povo, pra multidão, hein? A multidão. Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai e a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que significa? Ah, eu tenho que odiar a todos. Não, gente. O evangelho é o amor, né? Claro. Mas o que Deus quer que você entenda é que você não pode superestimar pessoas e coisas acima dele. Tem uma ordem. Deus, a minha vida tá abaixo, né? Porque às vezes a gente inverte, a gente pensa assim, Deus, minha família, os outros e eu lá embaixo. Não. Deus, eu, minha família, trabalho, pessoas, é uma ordem. Então, porque às vezes a gente inverte, a gente quer servir as pessoas e não se ama, a gente quer fazer para ser visto, e Deus não quer isso. Então, entenda que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu sei amar, eu sei servir, porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Então, não inverta valores, não subestime-se e também não superestime. Tem equilíbrio, tudo tem ordem. O reino de Deus tem ordem. Deus, você, se ame, se respeite, imponha limites nas pessoas, tenha limites, porque as pessoas têm que ter limites.
As pessoas não têm limites porque você não deu limite. Essa é algo que eu tenho aprendido nos últimos 7 anos. As pessoas não vão ter limite se você nem pôr limite. Ah, mas é marido, é filho, é fulano, é beltrano, pai, mãe. Aquilo que está me incomodando não me faz bem, eu preciso falar, opa, para, eu tenho um limite. Porque se você não se respeitar, você não se amar, você é imagem e semelhança de Deus. Então por isso que é Deus, você, família, amigos, trabalho, isso, aquilo outro. Certo? Não é egoísmo pensar em você, pelo contrário. Se você não estiver bem, nada vai estar bem. Em João 17, Jesus ora por ele mesmo, pelos discípulos e pelo povo. Jesus nos ensina modelo de oração. Se eu não estiver bem, eu não posso orar por ninguém. Eu tenho que orar primeiramente por mim, jejuar por mim. Eu estando bem, fortalecido, eu consigo cuidar de pessoas, orar por pessoas. Só que as pessoas invertem tudo. Então, vai ler a Bíblia, você vai entender. Como é que eu vazia, com fome, consigo alimentar pessoas? Não tem nem pra mim. E não falo de comida, arroz, feijão, falo de espiritual. Espiritual. Quantas pessoas andam no automático, espiritualmente falando, estão vazias, sedentas, mas querem mostrar que estão bem. Cuide de ti. Cuide de ti. Depois cuide de pessoas. Não queira provar nada para ninguém. Não precisa provar nada. Esteja em paz. Jó 22, 21. Reconcilia-te com Deus. Fica em paz com Ele e a bênção virá. É muito forte. Lucas 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua cruz, a sua própria cruz. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. São escolhas. A cruz não é pesada. A cruz ela é compatível com a sua estrutura. E a cruz ela serve de ponte para você atravessar novos lugares. Então, a gente entende que cruz é algo muito pesado, ruim. Não, a cruz é a tua ferramenta de locomoção. Você carrega aqui, aí você vai atravessar uma ponte, você põe a cruz para atravessar, aí você pega. A cruz é uma ferramenta de deslocamento. Porque a cruz é a tua trajetória, a tua conexão. Vocês estão entendendo? Porque se você não sabe ler a Bíblia, peça para Deus te dar a interpretação, porque Deus nos explica. Ele quer falar. Ou seja, cada um tem a sua cruz. E cruz não é problema, cruz é a nossa vida. Eu escolho seguir com Jesus. Se aquilo não está me fazendo bem, não está me trazendo paz, alegria, eu não vou seguir ali, porque Deus não está lá. Não confundam provação, desafios com coisa que tira a paz, que perturba, que cansa, que esgota. Tem diferença. Tenha discernimento espiritual. Peça para o Senhor discernimento espiritual. Servir a Deus e seguir os passos de Jesus custa. Custa uma vida, mas tudo passa. Louvado seja Deus. O processo, os estágios, os anos de bronze passam. E glória a Deus, porque Deus traz os anos de ouro, de alegria. Certo? Deus sabe o que está fazendo. Não reclame, agradeça, se entregue. Deixe Ele fazer e completar a boa obra. Gênesis 22, 16, Abraão é o clássico que Deus falou para ele. Deus provou. Deus prova a gente, meus irmãos. Claro que prova. E Deus nos honra. Presta atenção. E declarou:
Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu amado filho, teu único filho, e seja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da terra, da praia do mar. E a tua descendência a conquistará a cidade de todos os teus inimigos, todos se levantarem contra ti. Tá subindo aqui. E seja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio de teus inúmeros descendentes, somos nós, serão abençoadas todas as nações desta terra, da terra, porquanto tu me obedeceste. Essa passagem fala de quando Deus pede Isaac. Isaac, filho da promessa, falamos sobre ele aí recentemente, dia 30, né? E Isaac, filho da promessa, Abraão esperou 25 anos por Isaac. E quando Isaac já era moço, o Senhor pediu Isaac: sacrifica, né? Amarra teu filho para sacrifício. E Abraão não esperou. Na manhã seguinte, porque foi de noite, Deus falou com ele, e na manhã seguinte ele foi. Pegou o filho, os servos, toda a preparação, mas não tinha o cordeiro. E isso também já mostra que o próprio Deus entregou o seu filho, Jesus Cristo, para nós. Então, nesta passagem nós vemos a figura do Abraão, homem, obediente ao Senhor, que quem obedece é feliz, quem desobedece sofre, e toda espera tem uma recompensa. E também mostra o que Deus faria pela humanidade, sacrificando o próprio filho, o único filho. Porque sim, Abraão só teve Isaac, de Sara. Sara era a mulher de Abraão. E Ismael veio pela concubina, foi um atalho. Então, o único filho de Abraão, o único herdeiro, Deus estava pedindo ele. Mas Deus não mata, Deus testa. Aí quando você não entrega, Deus mata. A verdade é essa. Então, fique atentos. Quando Deus fala contigo, obedeça. Porque Deus fez a promessa, Ele não vai matar a promessa. Ele só vai testar o seu coração. Porque a promessa não pode estar no lugar de Deus, no nosso coração. Tem que estar o trono do Senhor sentado nesse trono do nosso coração. Não pode estar a promessa, porque às vezes a promessa é marido, é filho, casamento, dinheiro, trabalho, ministério, sei lá o quê. No nosso coração tem que estar apenas Deus. E quando a gente recebe algo que a gente está esperando tanto tempo, a gente fica todo assim, vangloriado, todo exibidinho. Aí, ele fala assim, deixa eu testar aí. Você ama mais isto ou a mim? O dono de todas as coisas. Porque Deus é dono de todas as coisas. Criador dos céus e da terra. E aí Abraão falou, não, tudo bem. Deus pediu, eu confio. Porque ele sabia que Deus proveria o animal para o sacrifício de louvor. Então a obediência é você fazer sem ver, mas você sabendo que Deus vai prover. É confiança. E você desenvolve isso dia a dia com Deus. Não é do dia para a noite. São testes e testes. E aí Abraão foi, só subiu com o rapaz, amarrou ele no que Abraão estava amarrando. Deus falou, para. Eu vi que você me ama. E aí deu essa palavra. Por causa da sua obediência, eu vou te prosperar. Você será bem abençoado. E todos os descendentes de você, seus, também herdarão a terra. E somos nós, descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, gente. Vocês estão entendendo como é forte, poderoso? Deus provou. Então entende que todo um processo tem prova. A prova final, sabe? A conclusão final. Aí Deus fala assim, agora tá tudo certo. Eu posso seguir com o meu plano de bênção, de paz, de prosperidade. Porque você foi provado no fogo. Só joia se prova no fogo, só faz no fogo. Diamante é na pressão e no fogo. Estão entendendo? Nós somos valiosos. Mas ele tem que lapidar. Purificar.
se purifica com fogo. Deus provou seu amor por nós. Por que não retribuir, obedecer e seguir assim o caminho dele? Deus provou o seu amor por nós. Porque eu não retribuo, eu o amo porque ele me amou primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Está tudo preparado. E na hora certa, Deus vai revelando. De acordo com a tua maturidade, com a tua confiança, Ele vai revelando. Mas você tem que ficar firme e constante nos passos de Jesus. Isaías 61 é o ponto-chave. E o desenrolar é isto. Eliseu, discípulos e Abraão. Estão entendendo como é forte? Tudo é obediência. Toda espera tem uma recompensa, porque quem espera é obediente. A mãe fala, não põe o dedo na tomada. Aí a criança fica assim, aí bota o dedo, obedeça. E com o tempo as coisas vão se revelando. E você esperou para ver, você viu. Só vence quem persevera. Então, nos passos de Jesus, seguimos obedientes, fazendo o que Ele nos colocou de missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Este é a missão de todo cristão. E dentro dessa missão de todo cristão, você desenvolve algo que é seu, pessoal, que Ele te falou. O teu propósito de vida, que tem a missão, visão e valor. Lembra disso? É isso, minha gente. Nos passos de Jesus. Já começa hoje. É para a vida inteira. 2026. Nos passos de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. E antes de nós terminarmos aqui, quero falar que se você conhece mulheres, comunique. 2026 vem aí. Janeiro. Link na bio. Nossa amada estilista Cleo, corre lá para ver seu look para o próximo ano, que já começa hoje, o próximo ano, não é verdade? Bom dia! Fundo Missionário, vem ver nosso trabalho missionário lindo e maravilhoso no Paquistão, na Uganda. Seja um apoiador, esteja conosco apoiando. Glória a Deus! E-book Comunique também é para você, mulher e homem, tá? E-book é para ambos os sexos, mas o treinamento é para mulheres, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos orar já consagrando, abençoando esse próximo ano que já vem aí, já começa hoje. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos, te agradecemos porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre, a Tua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Entregamos tudo a Ti, nos consagramos a Ti, entregamos nosso próximo ano nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Consagramos, entregamos a Ti, agradecemos pela palavra dirigida, pela palavra liberada, Pai, sobre o próximo ano que já começa hoje. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ti. Que a palavra possa crescer, frutificar, fazer, Pai, discípulos e multiplique-se na terra, na vida de cada um de nós. Obrigada por todo amor, por toda prosperidade, por todo avanço, progresso, crescimento, fartura, desenvolvimento. Obrigada, Jesus. Obrigada. Está feito. Efatá. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Uma ótima, linda semana e culto Comunique, 11º culto, 11 Comunique, às 10 horas do dia 31, depois eu falo pra vocês. Venham pro culto Comunique do dia 31, às 10 horas da manhã, hein? Último culto deste 2025, né? Deus abençoe. Um grande beijo, tchau, tchau. Bom domingo, boa semana. Em nome de Jesus.